Me endividei e agora como que eu vou fazer para sair desse lugar de endividamento? Quantos casais estão nesse lugar e não conseguem ter uma saúde no relacionamento por conta de dívidas, dívidas contraídas, dívidas que são às vezes trazidas. E eu hoje vou trazer aí um convidado, José Milton Pestana Barbosa. Ele é assessor financeiro da XP e ele vai trazer dicas para nós como que a gente pode sair desse endividamento e como que a gente vai fazer com que nós possamos ter um relacionamento saudável e essa parte financeira andar de forma harmoniosa dentro do relacionamento. Então não perca, se você for assistir essa live depois, assista até o final, anote as dicas que a gente for trazer aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês tragam, mas façam perguntas lá no direct. Eu sou Janice Grave, eu sou advogada e também estou como mentora e consteladora familiar. Na verdade, o convidado é José Milton, meu cunhado, ele é marido, ele é irmão do meu marido, tá? E ele vai trazer essas informações para que a gente realmente possa sair desse lugar. Então, vou pedir aqui que realmente a gente precisa aprender a sair desse lugar, desse sentimento também de endividamento. Boa noite, José Milton. Tudo bom? Boa noite, está me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo? Espera aí, então. Peraí que eu não estou ouvindo, José Milton. Tá, espera aí. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo mal. Tá me ouvindo melhor antes de eu aderir. Tirei o fone. Você está me ouvindo bem? Não está. Como assim? Espera aí. Está tudo. Ver. E agora? Aí. Agora sim, e aí? Funcionou. Agora deu. Tá, perfeito. Boa noite. Como vai? Tudo bem? A gente faz as coisas ao vivo. Isso Conserta aí. ao vivo. Mas tá Quem tudo sabe bem. faz ao vivo. Quem sabe Quem faz ao faz vivo. é só ao vivo, Então, um prazer estar com vocês aqui hoje, falando um pouco sobre finanças, né? E eu vi a Janice fazendo a introdução, realmente ela já tocou num ponto muito importante, né? A saúde financeira tem tudo a ver com a saúde mental e a saúde dos relacionamentos, né? As dívidas causam estresse, pode causar ansiedade, pode destruir relacionamentos, né? Se você tem dívida dentro de casa, sempre vai ser um ambiente pouco construtivo, né? Aquela história, em casa onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? E o casal equilibrado é aquele casal que gera suas próprias finanças juntos. Não pode ter um cônjuge gastador e o outro econômico, ou um cônjuge que ganhe um determinado valor e o outro ganha um valor menor, e esses valores aí não são proporcionais às despesas da casa. Quer dizer, tudo tem que ser feito com justeza. Isso aí prolonga relacionamento, está provado não só aqui nos Estados Unidos, muitas pesquisas falam sobre esse tema, né? Então, acho que seria a primeira dica mesmo, reforçar a introdução que a Janice deu. Ou seja, todo casal deve realmente se preocupar em planilhar seus gastos e planejar juntos, porque a viagem, a compra da casa própria, o carro novo, tudo isso tem que ser planejado em conjunto entre os membros do casal. Ô, José Milton, te apresenta da onde que você vem, qual a sua formação e onde você trabalha hoje, para quem não te conhece ou quem vai assistir depois. Muito bem. Eu sou economista, formado pela Universidade de São Paulo, sou pós-graduado em finanças pelo INSPER e hoje em dia atuo como assessor de investimentos na Blue3, que é um dos maiores escritórios da rede XP. Então, eu tenho uma experiência bastante larga na área financeira, né? Só em banco trabalhei 25 anos, já fui executivo de empresa industrial,
também quase uma década, fui consultor, enfim, eu estou acostumado a lidar com esse tipo de assunto, de tema, né? Seja no nível pessoal, seja no nível empresarial, né? E, inclusive, no final quer dizer, a live é mais para falar sobre como sair, como destravar, como diz também a Janice, né? A mente da gente, a gente poder resolver o problema do endividamento, né? Porque tem solução. E aí depois, sim, com tudo planejado, tudo saneado, as finanças saneadas, aí sim é hora de investir. E eu vou dar uma dica também de investimento mais para frente. Ótimo. Porque a gente aí nesse Natal, né, essa época de festas, viagens, aí quando vê a gente viajou, comprou presente, fez essa extravagância, e agora já chega janeiro e aí já tem IPVA, tem os impostos, tem, nossa, quanta coisa tem para pagar agora em janeiro. E aí como é que a gente faz, né? Então, o tanto que isso é importante do casal olhar para essa questão de endividamento e muitas vezes a origem da onde que vem essa dificuldade de realmente se organizar financeiramente, né? E você, como que no seu trabalho também você percebe isso? Ou como que você ajuda que essas pessoas ou esses casais possam se restabelecer financeiramente? Qual seria um caminho assim, É, aquele caminho, né, aquela chave de ouro, né, que você pode dar para nós, e para quem for a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, né? Bom, primeiro, saber que ela não está sozinha, né? Hoje eu estou com uma manchete aqui da Agência Brasil. Endividamento atinge 78,9% das famílias brasileiras, ou seja, 8 em cada 10 famílias estão com problema de endividamento no Brasil, certo? A inflação é elevada, né? A inflação ela corrói o poder aquisitivo do salário ou do rendimento que as pessoas têm. E, obviamente, a pessoa precisa consumir, precisa comprar, acaba fazendo crediário, né? Dentro daquela linha do cabe no que eu ganho, então eu vou fazer. E aí, no final das contas, se entra numa bola de neve, né? Pode-se entrar numa bola de neve num cartão de crédito, onde se deixa de pagar de quitar o cartão no mês seguinte e só paga o pagamento e você só amortiza o pagamento mínimo, e com isso você vai gerando aquele crescimento explosivo da sua dívida. Quando você vê, você não tem mais condição de sair dela, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer o casal ou a pessoa, realmente botar no papel todas as dívidas que essa pessoa tem, que esse casal tem. Onde que eu estou, né? E organizar o que é prioritário pagar primeiro. Primeiro, o que eu tenho que fazer primeiro, né? Para poder sair desse emaranhado, né? É muito importante ter um orçamento pessoal. Depois, quem quiser, é só me mandar uma mensagem direta, o @JoséMSPB, que são as iniciais do meu nome, né? José Milton dos Santos Pestana Barbosa, @JoséMSPB, que eu vou mandar 2 links que tratam especificamente da renegociação e de planilhas e educação financeira, que isso é uma coisa que falta hoje em dia. Ninguém tem educação financeira, né? Nas escolas, infelizmente, né? Então, o primeiro passo é esse: orçamento pessoal, fazer o inventário das dívidas e organizar as prioridades, né? Aí, devo dizer uma coisa: todo mundo fala, puxa vida, e agora? Descobri que realmente eu estou devendo mesmo, né? Você tem que tomar a iniciativa de procurar o ente financeiro, seja a financeira, seja o banco, né? Seja a loja, seja o Serasa. Isso vai estar nos links que eu vou disponibilizar, né? Para você, de boa fé, propor uma renegociação. Porque eles estão com muita boa vontade para isso. Não porque são benevolentes, mas porque o negócio para eles não é interessante. Não há interesse que as pessoas quebrem. Ninguém quer que o mutuário, que o devedor quebre. Porque se ele quebrar, ele nunca mais vai poder fazer novamente dívidas para adquirir outros bens. Ou seja, a roda do comércio, a roda da economia vai parando se tiver uma cadeia de inadimplência, né? Então, procurar os entes financeiros é muito importante. Tomar a iniciativa, olha, estou devendo, como que eu posso fazer para sair dessa situação, né? Eu acho importante, por exemplo, às vezes você tem várias dívidas
de diferentes fontes. É um cartão de crédito, é algum outro financiamento que você está pagando no mesmo banco, você consolida tudo, você faz uma troca de dívida. Isso eu acho muito interessante. Então, você, de repente, está devendo vários valores, consolida tudo num valor só e faz um parcelamento. E com juro, obviamente, bem menor, e os bancos fazem isso, né? E o Serasa também tem canais para isso. Então, e o próprio SPC, né? Você acha na nossa Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, né? Lá tem também serviço de apoio para as pessoas que estão endividadas e que querem limpar seus nomes. Todos querem que os nomes sejam limpos. O comércio precisa de gente com crédito. Se você não tem crédito, você não pode comprar e o comerciante não vende. Então, a gente pensa que está sendo, vamos dizer assim, você está sendo o vilão da história, quando na verdade você é a vítima. E todos querem te ajudar a sair dessa situação, né? Então, Ai, que basicamente, legal! Que legal. Gente, vocês estão gostando? Vocês coloquem aí o coraçãozinho, não deixa de mandar essa mensagem, pelo menos para 5 pessoas que você acha que esse assunto vai ser importante. Coloque aqui, se você tem uma dúvida, aproveita, coloque. Eu vou perguntar para o José Milton como que é o caminho que a pessoa deve seguir aí para solucionar essa questão de dívida, porque ele tem assim uma vasta experiência dentro dessa parte de investimento, então ele lida todo dia com isso, o tempo inteiro. Então, assim, aproveita para tirar suas dúvidas, manda essa live para alguém que você sabe que está, às vezes, passando por essa situação. E relacionamentos, né? Porque isso tudo vai trazendo, né, José Milton? Vai trazendo reflexos dentro do relacionamento. Porque imagina um casal com dívidas, né? O que vai acontecendo? O que você tem sentido dessa experiência? a convivência se torna impossível. E os casamentos, né, acabam por causa disso. Uhum. Acabam por causa disso. E muitas vezes o que faltou foi a iniciativa de pôr no papel, fazer um orçamento familiar, elencar as despesas da casa por prioridade. O que é prioritário? Comer, morar, condução para o serviço. Então, o que é prioritário primeiro, certo? É preciso uma disciplina. Hoje em dia nós temos muitos apelos, os aplicativos em geral facilitam demais as compras. Basta um clique, você consegue facilmente adquirir bens, muitas vezes sem necessidade. A compra de impulso é um grande problema para quem tem dificuldade de controlar suas finanças. Então, a pessoa tem que ter uma disciplina de consumir somente o essencial, e mais, até de abrir mão de alguma coisa. De repente, para você sair do enredo da dívida, você precisa vender alguma coisa para poder amortizar uma parte antes de fazer aquela troca de dívida que eu sugeri, né? Então, você deveria, primeiramente, às vezes, abrir mão de um bem. Então, se há 2 carros na garagem, vão ter apenas um, mesmo porque um carro é uma família, todo mundo diz isso, né? Então, mesmo que você use pouco, ele desgasta, ele perde valor, ele deprecia, ele precisa de manutenção, né? Então, tem 2 carros, vamos ficar com um só. E assim sucessivamente, né? Você vai cortando alguma coisa para poder se levantar, né? Para dar os primeiros passos, para um dia sobrar dinheiro e poder investir, que aí que a gente tem aí o caminho de ouro, né? Porque ter recursos para investir é o que eu sempre digo. Para mim, o conceito de riqueza é um pouco diferente, né? É diferente no seguinte sentido: não é quem tem muito dinheiro que é rico, é quem gasta menos do que ganha. Esse já se pode sentir. O bem-estar que a pessoa tem é tão grande que equivale ao bem-estar de um milionário. Porque você que gasta menos do que ganha, com certeza tem sobra para aplicar e tem conforto na sua mente, dorme descansado e seus problemas de saúde diminuem bastante. Uhum. Olha que interessante o que ele falou. Você falou em aplicativos e hoje em dia a gente tem bastante aplicativos que ajudam a controlar a entrada, Sim. saída, gasto. Um dos que eu vou deixar, que eu gosto muito, né? É o da própria Federação Brasileira das Associações de Bancos, a FEBRABAN. Chama-se Meu Bolso em Dia. Não só tem planilhas, tem calculadoras, como tem também toda a parte de educação financeira, tudo de graça, muito simples, muito bacana e didático para qualquer pessoa que tenha interesse em começar, certo?
Então, de repente, você não precisa fazer exatamente como está lá, muito embora já esteja até pronto, né? Mas só de você absorver aqueles conhecimentos, você já vai dar os seus primeiros passos para sair da dívida. Uhum. Olha que interessante o que ele está trazendo. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta aí de relacionar a dívida ou onde começar, pode fazer aqui que o José Milton vai responder. E, José Milton, uma coisa que eu percebo muito nos relacionamentos e nesse trabalho de mentoria com as constelações familiares, o tanto que muitas vezes a pessoa não tem essa saúde financeira por conta, às vezes, que os pais foram muito pobres, né? Teve uma grande escassez naquela família e aquilo ali vai perdurando de geração para geração. Então, como que é importante também olhar para essa questão sistêmica, né? De como eu lido com o dinheiro, Sim, né? exatamente. Como que eu lido, não é? Porque o dinheiro, ele é um meio em si, certo? Ele não é um fim. Você não pode servir ao dinheiro. O dinheiro tem que servir você, certo? Agora, você precisa tratar o dinheiro com carinho, certo? Senão ele foge de você. Se você for pródigo, for gastador, for impulsivo nas compras, se você quiser demonstrar um padrão de vida que você não tem, né? Quer dizer, você vai gastar aquilo que você não tem para impressionar pessoas que não estão nem aí com você. Então, você tem que sair dessa psicosfera, vamos dizer assim, negativa, né? Para você poder controlar também suas finanças, né? Então, acho muito importante isso aí, né? E mais uma dica, completando o que eu tinha falado na minha questão anterior, quando eu falei de gastar menos do que ganha. O ideal mesmo é, se a pessoa ganha um salário X, ela gastar 70%. 30% ela deveria poupar, certo? Tá, mas 30% é muito, ora. 30% é o exigido para você abrir um financiamento imobiliário. Se você não consegue poupar 30% no seu salário, você nunca vai conseguir ter um financiamento imobiliário aprovado. Ou pode ser aprovado, mas você vai quebrar, não vai conseguir pagar. Então, parece absurdo você falar 30% de economia, né? Mas é o que tem que ser buscado de alguma forma. Como eu falei, cortando alguma coisa, deixando de fazer algo. 2 vezes por semana no barzinho, vai ser uma vez só. Ou então vai virar só churrasquinho em casa mesmo, né? Basicamente é isso. Uhum. Aqui a Dirce está perguntando: esse aplicativo do Meu Bolso em Dia está no Play Stores? É isso, né? Não, é um É, link. é, É um link, eu acho que é um link na internet. Eu vou disponibilizar. Ele chama. Se quiser, passar, é um link na internet. Lá tem dentro do link tem os aplicativos, né? Meu Bolso em Dia, tudo junto, meubolsoemdia.com.br. tá. Meubolsoemdia.com.br, certo? Uhum. E tem o Gente, site do Serasa, né? Que tem a área de negociação de dívidas lá, né? Serasa.com.br, limpa, traço nome, traço online. Quer dizer, você tem condições de negociar dívidas com até 90% de desconto em 3 minutos. E tem as empresas que estão participando desse pool, né? desse mutirão aí, né? Então, o serasa.com.br, procura o Limpa Nome Online, né? E o Meu Bolso em Dia é onde tem educação financeira, eventuais mutirões ou força-tarefa que o banco esteja fazendo também para limpar nomes de clientes, e tem toda a parte de planilha, de orçamento familiar, como se calcula a prestação, etc, né? É bem bacana mesmo. olha só quantas dicas o José Milton tá dando aqui, ó. E sigam ele, aqui em cima tá ao vivo. Depois eu vou deixar o link lá, o arroba dele também lá nas descrições. Esse vídeo, essa live vai ficar salvo. Vocês podem mandar um direct para ele, solicitar que ele envie talvez um PDF, alguma coisa, os links que vocês precisarem, ele vai enviar. Então sigam ele. Ele sempre está postando dicas aí de investimento, então é muito válido a gente
aprender, porque o que ele falou também, né, dessa educação financeira, então não é para ficar desesperado. Vamos, olha quantas dicas que ele está dando. Então, E uma coisa. e a coisa começa assim: o dinheiro faltou, usei o cheque especial, não consegui pagar a fatura do cartão de crédito à vista, entrei no rotativo, paguei só parcial. É sempre assim. Essas são as dívidas caras, né? São as duas principais. Você imediatamente deve fazer o quê? Ir no banco, consolidar essas duas dívidas, renegociar e fazer um parcelamento. Essas são as duas primeiros passos que você tem que fazer, né? Olha, são dicas de ouro aí. Gente, se vocês Essa aí, estão com alguma dúvida, vocês escrevam aí que a gente vai responder aqui. Esses dias um cliente me ligou e ele estava com o nome no score. sim, score de crédito ruim. Isso. Como É, explica para nós é o como seguinte, que isso funciona e é, como que limpa o nome nesse score? exatamente. O score de crédito é um indicador financeiro de saúde do cliente, né? Qual que é a probabilidade desse cliente não pagar? Quem tem um score ruim é considerado um potencial mal pagador. Então, o crédito pode ser negado para essa pessoa. Por isso que é importante estar com o nome limpo, que é procurando esses canais a que eu me referi, né? Seja o SPC na ACI, seja o Serasa, né? Seja o seu próprio banco, diretamente, né? Que você tem condições de limpar o nome. Senão, se você ficar com prestações em atraso e você precisar comprar crédito, você não vai conseguir. E ninguém consegue ter nada se não comprar crédito. Quem nunca precisou comprar alguma coisa parcelada? É impossível, só se a pessoa realmente tem muitos recursos, né? Se não é assim, você tem que parcelar. E para parcelar, você tem que ter o nome limpo, né? Uhum. Esses indicadores de score são indicadores estatísticos que dão uma probabilidade de acerto muito grande. Realmente, quando o crédito é negado, né, é porque eles sabem que vai ser perda, com certeza vai ser perda, porque a pessoa às vezes é reincidente, né? Ela é reincidente na inadimplência, né? É ruim para ela e ruim para o comerciante que vai deixar de vender, né? Ó, o Alvo está perguntando aqui, um cliente com pouco dinheiro para aplicar, pode recorrer a uma corretora como a XP? Então, quer dizer, eu comecei a ter uma educação financeira, aí me organizei, aí começa a sobrar um dinheirinho ali todo mês. Onde que eu invisto esse dinheiro? Porque hoje em dia a Sim. gente tem os bancos, né? Eles têm as poupanças e tal. O que que você indica? Por onde que a Então, pessoa começa? eu acho assim, é muito importante para quem está começando, né? Todo mundo fala, puxa vida, eu vou colocar na poupança. A poupança hoje, eu vou até te puxar aqui o rendimento dela. Não é uma boa aplicação, não acompanha a inflação, né? É, e nesse momento, ela está rendendo mais ou menos 7% ao ano, tá? 7 a 8% ao ano. Enquanto a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, aquela que é determinada nas reuniões do Copom, é 13,75% ao ano. Daí a pessoa fala, poxa, mas como é que eu vou ter acesso a essa taxa? Só ricos têm acesso a essa taxa? Não, tem uma ferramenta que se chama Tesouro Direto. O Tesouro Direto democratizou o acesso das pessoas aos títulos do Tesouro. E para você ter essa taxa, 13,75, que é quase 40%, 50% maior do que o que você tem de rendimento na poupança, tá? Basta você entrar no Tesouro Direto e escolher a opção Tesouro Selic. Tesouro Selic, que nada mais é do que investir em letras financeiras do Tesouro que rendem a taxa Selic. Então você vai dar um primeiro passo, que seria aquele gigantesco salto, na verdade, né, em termos de rentabilidade. Você vai ter um rendimento incomparável em relação à poupança, um rendimento tão bom quanto qualquer pessoa abonada tem quando investe em títulos de renda fixa. A LFT é um título de renda fixa, certo? Então seria o primeiro e bom começo, né? Agora, e outra, é democrático, o valor é mínimo, bem inflacionário mesmo, para fazer esse tipo de aplicação. E todas as instituições financeiras têm tesouro direto, todas têm.
Ah, não quero abrir conta no outro banco. Não tem problema. O banco que você tiver tem Tesouro Direto. E aí tem outras aplicações de renda fixa que rendem ainda um pouco mais, mas aí depende do volume de recursos que a pessoa tem disponível e o tempo que ela precisa deixar esse dinheiro parado para ele render. Por quê? O Tesouro Selic ele tem liquidez diária. Então isso ajuda muito a pessoa, porque de repente ela precisa do recurso, ela tem disponibilidade. Para você ter uma taxa maior do que essa que eu falei, certamente você vai ter que ter alguma carência de 3 meses, 6 meses, ou até mais do que isso. Aí fica difícil se você precisar, numa emergência, sacar o recurso. Então, eu sugiro, para começar bem, né, Tesouro Selic, liquidez diária, através da ferramenta Tesouro Direto. Ótimo. Então, olha só. Então, a gente está chegando no ano novo, né, com outra expectativa. Tem aí a pergunta do Alves: são boas as perspectivas financeiras para o próximo ano? Sim, vamos por partes. A tendência geral dos juros é não continuar tão alta assim, certo? Porque, 80% das famílias estão endividadas, como eu disse logo no começo da minha fala. Um dos motivos é porque os juros no Brasil são muito altos. Então, é um momento excelente para você investir, mas é o pior momento para você ficar devendo. A gente espera que a partir do final do primeiro semestre, os juros básicos, que são essa taxa Selic a que eu me referi, comecem a cair para um nível próximo no final do ano. Hoje é 13,75%, para um nível próximo de 10%, em dezembro de 2023. Então, ainda assim, patamar bastante bom para investimento. Muito bom mesmo, né? Então, as perspectivas financeiras, como eu disse, serão excelentes para quem puder aplicar. Mas, realmente, eu diria que é urgente quem tiver endividado procurar soluções, porque os juros estão muito altos. Na verdade, os juros do Brasil são os mais altos do mundo hoje, né? E o governo, o Banco Central, toma essas medidas no intuito de controlar a inflação. E controlar a inflação implica em contrair a demanda, em contrair o crédito, a expansão monetária, e isso se faz através de juros altos, que, como eu disse, favorece os investidores, mas prejudica os devedores. E a economia, inclusive, começa a andar mais devagar, aí a procura por bens e serviços diminui, e a tendência com a queda dessa demanda é os preços também caírem, aí o Banco Central fica mais confortável em baixar essa taxa de juros. Olha, a Dirce está falando: eu quero investir no Tesouro Direto, bolsas e negócios imobiliários, você também ensina? Eu já abri contas nas corretoras. Como que... Então, você, é só entrar em contato com você e você ajuda a pessoa? o ideal seria a gente conversar, né? Porque certamente, por exemplo, na XP, que é a instituição a que o meu escritório é filiado, mas é a maior plataforma de investimento do Brasil, da América Latina, né? São mais de 3 mil produtos diariamente, né? E você ter um assessor de investimentos é um grande conforto, né? Faz uma grande diferença. É como o personal trainer das finanças. Então, eu posso ajudar muito, né? Mas aí é caso a caso, individualizado, preciso explicar direitinho como funciona. Já vou logo de plano dizendo que na XP não existe cobrança de taxa de nenhuma espécie, taxa de manutenção, taxa de abertura de conta, taxa de custódia, nenhum tipo de taxa desse tipo, taxa operacional é cobrada pela XP. E nem assessoria é cobrada. Nem assessoria é cobrada. Você não vai me contratar como seu assessor. Eu serei seu assessor e em função dos recursos que você tiver aportado comigo, mas isso será esclarecido assim individualmente, né? Olha lá, a Jane Kelly também está... Essa aplicação do Tesouro Selic tem risco alto? Não. Como consigo avaliar os riscos? Exatamente, esse é outro grande problema. Não, mas as aplicações que eu citei aqui, que são notícias na fixa, bom, a LFT é considerado a de menor risco possível, né, que é o Tesouro Selic. Ela tem a maior liquidez e é um título do Tesouro. Então, o risco praticamente zero, né? É o mesmo risco da poupança. Então, só mesmo uma catástrofe mundial poderia, de alguma maneira, afetar esse investimento. Agora, investimentos em letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, em certificados de depósito bancário, né?
Esses também têm uma garantia, até R$ 250.000 por CPF, por instituição financeira. E essa garantia deixa a pessoa com bastante conforto. Quer dizer, porque se a instituição emissora do papel vier a entrar em falência, ou for liquidada pelo Banco Central, o seu patrimônio, inclusive juros, está protegido até R$ 250.000 naquela instituição financeira. Então, esses exemplos que eu dei foram exemplos bem, assim, tranquilos mesmo, né? E sem abrir mão da rentabilidade, que é o mais importante. Então, por isso eu falei, Tesouro Direto, pagando o Tesouro Selic, né? Pagando 13,75% ao ano bruto, é uma taxa muito, muito boa. Olha só, a gente está falando, meus bancos falam que não sabem, quer dizer, esse negócio, ela fala, preciso de ajuda para saber como montar uma carteira. Meus bancos falam que não sabem. Como que os bancos lidam com essa Exatamente. plataforma? Aí vou fazer o meu comercial. Essa que é a diferença entre ter um assessor de investimento, porque o banco, gente, o banco, ele trabalha para o banco. E normal, essa é a relação. E o assessor de investimento não, trabalha para o cliente. Então, exatamente, o meu papel é exatamente esse, ajudar a montar uma carteira, explicar, ensinar, enquanto que o gerente de banco nem tempo ele tem para isso. Muitas vezes você vai na agência, ele não te atende, ou então você vai já é outro gerente, mudou e você nem sabia. Enfim, essa é a grande diferença do mercado financeiro, de ser um cliente da XP, no caso, e de ser um cliente bancário de um banco normal. A Renata está perguntando, o rendimento do Tesouro Direto tem impostos? Sim, Tesouro Direto tem impostos. Todos os títulos da fixa têm impostos. Dos que eu citei aqui, só letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio são isentos. Então, o CDB também tem imposto, todos os títulos do Tesouro têm imposto, né? E é uma escadinha, né? 22,5% até 180 dias, 20% até 360 dias, 17,5% de imposto sobre o rendimento até 720 dias e a partir de 720 dias, 15% de imposto sobre o rendimento. Muito bom! Olha só, gente, se vocês assistirem essa live, ela vai ficar salva. Vocês mandam depois o link dessa live para aquela pessoa, aquele amigo que está passando por situações difíceis de endividamento. Então, olha só, anda junto, relacionamento saudável, você como casal, você como pessoa física, mesmo sendo solteira, você tem que ter essa parte financeira saudável também em ordem. Então, fica aí o convite, sigam o José Milton, para que vocês também possam acompanhar essa evolução das coisas que ele vai trazendo. Vocês podem chamar ele no direct. E vou deixar essa live salva também no perfil dele, para que mais pessoas possam aprender, porque isso é uma coisa do nosso dia a dia que muitas vezes a gente não olha para isso e é importante. Então, vamos para esse ano novo com uma outra mentalidade, olhar para a nossa parte financeira como algo bom, algo que eu consigo dominar, algo que realmente faz parte. E isso vai ser muito bom fazer isso agora para esse ano que está chegando, né? Olhar para as nossas dívidas, perder o medo delas, às vezes olhar para as origens, da onde que vem isso, deixar essas dívidas com quem realmente é dono e você poder seguir leve e fazendo diferente. Então, José Milton, gratidão, deixa aí sua mensagem para essa nossa live, para as pessoas que vão assistir a live depois. Administrar o seu orçamento pessoal, tem pessoas que dizem, isso toma tempo, isso é difícil, eu não consigo. Isso é uma crença limitante. Todo mundo consegue, todo mundo tem um papel e um lápis e uma calculadora. Mas não precisa nem ser uma calculadora avançada. É uma calculadora que tenha as operações básicas, percentagem, as 4 operações. Você consegue controlar o seu orçamento doméstico e atingir o objetivo, que é gastar menos do que ganha, e com a diferença você fazer bons investimentos e aumentar seu patrimônio, e com isso atingir os seus objetivos de vida, que é
viagens, compra de imóvel, compra do carro, enfim, educação para as crianças, é isso. Então, fica o meu abraço, fico à disposição. E quanto aos links, são simples, eu posso mandar para qualquer um que me solicitar aí diretamente, ok? Ok. Boa noite, então. Ó, tem pergunta aqui, podemos constelar as finanças familiares? Sim, a gente tem que olhar para Sim, essas questões familiares, elas são sistêmicas, elas são muitas vezes crenças, que nem o José Milton, são crenças ali que a gente tem em relação ao dinheiro, é, isso. e nós temos que passar por cima disso. Então, convido a todos para realmente sair desse lugar de endividamento e poder sentir a prosperidade, sentir a abundância, e nós estamos aqui para ajudar você. Então, gratidão a todos que participaram dessa live, pelas perguntas, os que vão assistir depois, com certeza vai beneficiar aí muitas pessoas nessa fase agora que ela se encontra. Então, estamos aí para essa nova fase, né, de abundância que a gente espera para todo mundo, tá bom? Gratidão, gratidão, José Milton, por essa oportunidade. Eu que agradeço. E até breve. Gente, se vocês Até breve. quiserem mais lives, é só mandar o tema que a gente traga o José Milton aqui de novo e vamos destrinchar isso tudo para que não restem dúvidas aí quanto a esse assunto. Então, gratidão, gratidão a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.